vocês? Beleza? Gente, eu não vou falar mais do cenário, mas uma hora eu vou me acostumar com esse poder desse cenário. Uma coisa de louco. E hoje o Super Pop vem com tudo. Aliás, eu tenho uma pergunta séria pra vocês. Eu gosto dessas perguntas que acabam, assim, dividindo a opinião das pessoas, né? A minha pergunta pra você. Você acha que existe uma experiência de quase morte? Eu tenho aqui hoje a ex-Miss Brasil, Débora Lira, que diz que após o grave acidente que sofreu em 2011, ela diz suspeitar que saiu do corpo e ter sobrevoado a tragédia. A pergunta é, o que realmente pode ter acontecido com ela? Como que a pessoa que está desacordada se vê em cima da tragédia? Será que foi assim, as pessoas contaram para ela o que aconteceu? Ou será que realmente ela saiu do corpo e se olhou em meio a um desastre? Difícil saber, né? O fato é, será que é possível que os espíritos continuem entre os vivos após a morte? E se eles ficam, o que eles querem, né? Difícil saber. Eu tenho aqui uma pessoa que é uma sensitiva, que é a Rita Duller. Ela diz, eu tenho as respostas. Será? Vamos ver um trechinho. Hoje eu estou aqui para desvendar alguns mistérios que aconteceram aqui no famoso edifício Martinelli. É isso aí, estamos de volta. Eu agora vou apresentar os meus convidados que vão ajudar a eu entender essa questão. Será que a pessoa quando morre, ou quase morre, se é que existe essa possibilidade, ela consegue sair do corpo e depois retornar? Não sei, vamos perguntar. Eu vou falar boa noite para Rita Duller. Tudo bem, Rita? Oi, Luciana, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pela presença. Débora Lira, que diz ter vivenciado esse momento de ter saído do corpo e ter voltado, né? Pois é, ainda é uma coisa muito incerta, assim, sabe? Eu não tenho aquele 100% de certeza se foi isso ou se foi também a questão do efeito dos remédios, Alguém falou, porque eu tomava muito remédio. Ok. Eu vou falar boa noite também pro pastor Antônio Silva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Lu? Boa noite. Obrigado. E vamos falar também com a dona Araci Albino. Ela é psicanalista e cética, é isso? Acredita na ciência? Acredito na ciência, Luciana. Boa noite. Muito obrigada pela visita. Então, pela ciência, não é possível a alma, o espírito sair e olhar o que está acontecendo lá de cima? A ciência tem outra explicação para isso, né? Tá eu doidona, acredito, tá doidona. Eu acredito naquilo que eles colocam. Eu acredito que possam ter essas experiências, mas a nossa visão e a visão da ciência, da neurociência, tem outro ponto de vista. A doutora vai falar que você está doidona, hein? Estou sentindo a vibração aqui. Obrigada, doutora. Bom, quando nascemos, uma das únicas coisas que temos certeza é da morte. Mas a morte ainda é considerada um grande mistério para quem está vivo. Há quem diga que tudo acaba na Terra. Outros dizem que a vida continua em outro plano. Será que isso é uma desculpa para que possamos não temer tanto a morte? Ou será que realmente existe? Será que há provas? Eu sempre me pergunto isso. Como é que a gente vai saber, né? Será que alguém já voltou? Roda aí o VT. A vida apresenta uma única certeza: a morte. Mas como é morrer? Para onde vamos? O que descobrimos no final de tudo? Ou a existência humana termina aqui? Estas são as dúvidas que religião e ciência ainda não conseguiram resolver. Vida após a morte. E você, acredita? Rita Duller é uma clarividente que afirma saber o que acontece do outro lado da vida. Eu vejo um homem e uma mulher ao mesmo tempo falando muito. É um casal, eles estão no mesmo local aqui. Para ela, uma linha invisível separa os dois mundos. Mas algo pode fazer com que ambos se encontrem. E como eles não têm luz, eles precisam arrancar, sugar nossas energias. Algumas pessoas relatam a experiência de quase morte. Já Rita sente os mortos na terra como se estivessem em vida. Ó, o vaso lá começou a mexer, tá vendo? Os espíritos de baixa luz, eles trazem muita depressão, angústia. O espírito iluminado, ele só vem para te trazer a paz. A pergunta é,
Você acredita? Olha, eu não deixo de acreditar em nada. Eu duvido de tudo e ao mesmo tempo sou super disposto a acreditar. Acredito em encarnação, acredito em karma. Por isso que eu tento sempre fazer o melhor para receber de volta um dia. Eu acredito nesse negócio de espiritismo, de vida após morte, de Chico Xavier. Eu acredito, com certeza, assim, que existe algo além daqui, assim. A gente parte do princípio de que não somos só um corpo. Há alguma coisa que nos move, que faz a gente se movimentar, o coração bater, a cabeça pensar. Acredito, tenho medo e respeito e tudo que tem que ter. Assim, eu nunca acreditei muito, não. E desde pequenininha. Lógico que nós temos curiosidade, né? De saber o que vai acontecer pós-morte. Bom, eu vou falar primeiro com a doutora. Doutora, deixa eu entender uma coisa. Por que as pessoas querem acreditar ou precisam acreditar ou acreditam em vida após a morte? De acordo com a ciência, não é uma coisa comprovada. Por que as pessoas sempre procuram alguma coisa que aconteça depois da morte? Não basta estar vivo e curtir a vida até o final? Pois é, né? Pois é. Então, pela minha formação, pela neurociência, pela psicanálise... Médica? Não, eu sou psicanalista, sou psicóloga psicanalista, né? O que nós temos é que o ser humano é o ser mais frágil que nós temos na Terra. Então, enquanto um animal demora 1 hora para abrir os olhinhos e andar e amamentar, o ser humano demora, no mínimo, né? No mínimo 4, 5, 6 anos, e tem alguns que demoram a vida inteira, dependendo do outro, né? Então, esse longo período de dependência nos faz ligar a um outro e temos a necessidade, há uma desnaturalização dos nossos instintos e faz com que haja uma necessidade da gente sempre estar ligado em alguma coisa, mesmo que seja algo inventado, imaginado, criado para nos dar um sustento. Por exemplo, Deus, é uma grande invenção humana. Como assim? Você tem coragem de falar isso aqui? Claro. A cara do pastor. O pastor não gostou, não. Estou tentando entender o raciocínio. Não, já estive aqui uma vez. Já vai criar inimigos aqui, hein? Não, é só um ponto de vista, a diferença de ponto de vista. Pastor? Sim. Na verdade, Lu, estou tentando entender o raciocínio dela, porque, na verdade, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Tá, mas Deus você não pegou nele. Tocar em Deus parece ser algo insano. Por quê? Porque todos nós temos um toque de Deus na vida, dentro de nós. Nós tentarmos negar Deus, a gente não consegue. A gente tentar armazenar informação, Deus não existe, há um bloqueio. Ela acabou de falar. É porque, na verdade, ela está treinando a mente dela a não crer. Né? Com a questão de treino, quando na verdade ela foi criada por Deus. Bom, mas voltando, por que as pessoas precisam acreditar ou acreditam em vida após a morte, já que não temos de verdade nenhuma prova concreta, que eu acho. Assim, a Rita pode falar, eu tenho prova concreta porque eu já vi, mas no caso, quem não viu, não sabe. O fato é. Você tem uma prova meio concreta, mas mesmo assim você não diz ter certeza. A sua história é uma história assim bem comovente. Você teve um acidente. Como foi o seu acidente? Você teve um acidente de carro, é isso? E foi um acidente grave, né? A minha sogra faleceu no acidente. Eu fiquei muito, muito ferida. Demorei algum tempo assim para poder me recuperar. Não tenho muitas lembranças do acidente. Eu vou fazer o seguinte, nós temos uma matéria explicando, você depois confere para mim, não, fala, tá certinho. Foi uma coisa bem chocante, eu me lembro na época, a gente até comentou, já estava aqui no Super Pop, todo mundo ficou bem, assim, nervoso, porque você ficou bem machucada. Vou colocar e você me fala, não, você não tá certo ou não, tá? Aí a gente entende um pouquinho mais essa sua sensação de ter subido e assistido tudo por cima. Coloca aí. A capixaba Débora Lira ficou famosa quando se tornou a Miss Brasil 2010. Um ano depois, um grave acidente a trouxe de volta aos noticiários. Durante forte chuva, o carro em que ela estava com o então namorado, a mãe dele e uma amiga, saiu da pista e colidiu com outro automóvel. Na época, este vídeo do momento exato do resgate foi divulgado na imprensa. A ex-Miss Brasil teve traumatismo craniano, fraturou uma das vértebras e passou por uma cirurgia para a retirada do baço.
Após o acidente, a modelo ficou em coma por 4 dias. Para os médicos, Débora Lira estava inconsciente, mas ela revela lembranças que podem ser de uma experiência de quase morte. A ex-Miss Brasil se recorda de ver o próprio resgate. O que intriga é que ela viu tudo, como se estivesse sobrevoando o local. Débora Lira diz que não sabe se realmente viveu uma EQM ou se teve uma alucinação por causa dos fortes remédios que tomava. E quem poderá afirmar o que realmente aconteceu? Nossa, Débora, a gente assistindo essas imagens assim, nem mostra tanto a gravidade, mas foi bem grave, né? Foi muito grave, né? Repercutiu, assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E assim, quem conviveu muito comigo sabe, eu fiquei 3 meses para me recuperar, eu usava fralda, eu andava de cadeira de rodas. Então foi bem complicado, né? Mas graças a Deus, tudo deu certo, eu fiquei salva. Até hoje eu sou uma questão muito discutida entre os médicos. Porque como eu fraturei a 4ª vértebra cervical, até hoje eles se perguntam como que eu continuo andando. Porque não tem lógica, entendeu? A 4ª vértebra e não atingiu nada da medula. E era pra eu estar tetraplégica. Você estava de cinto? Eu estava de cinto, foi o cinto que me salvou. salvou. Mas foi o chicote? Na verdade, foi a minha ex-sogra, ela estava sem cinto. E o fato dela estar sem cinto, ela bateu voou. ela bateu no meu banco Coitada. enquanto eu estava voltando. Aí nisso eu fraturei a 4ª vértebra, até tem uma cicatriz aqui. Coitada. Perdi o baço e algumas outras complicações. Quando você sofreu o acidente, você se lembra do quê? Bom, na hora do impacto, eu não me recordo de nada. Você se lembra até... Qual foi o último momento que você se lembra? Eu entrando no carro só. Jura? Mas a minha amiga, a que estava no carro também, ela recorda de tudo. Ela sabe de tudo. Tanto que para ela é muito difícil falar do acidente. Ela lembra de tudo? Ela lembra de tudo. Ela não ficou inconsciente no momento?
Olha, temos um outro caso. O jornalista Erivelton sofreu um infarto em 2004 e foi dado como morto. Acontece que ele voltou à vida, gente. Pode parecer incrível, mas ele voltou. E ele disse o seguinte, ele viu o que aconteceu do outro lado. Então, as pessoas que passaram por isso realmente contam isso depois. Olha só essa história. Este homem passou por um misterioso caso em 2004. Eu saí do corpo, fiquei no teto, vendo aquele ajuntamento de gente em minha volta, até que apareceu uma luz, aí o ambiente mudou. Quando a luz ampliou, é como se fosse uma porta. Eu entrei para a luz lá dentro, assim, abri uma tela de cinema e a minha vida passou toda na minha frente. Aí se você pegar o Lars Grael, também fala que viu a vida dele toda, tem uma psicóloga, que ela viu a hora que o SAMU pegou o corpo dela, a vida dela passou, todos os relatos são dele. Bom, aonde que o meu relato é diferente? Ele diz que teve uma experiência de quase morte. As pessoas voltam e ficam traduzindo as suas experiências com a crença que receberam. Então a pessoa pensa, eu vi Jesus, eu vi Arcanjo Gabriel, lá os iranianos estudam muito a EQM, eu vi Maomé, não é coisa nenhuma, você não vê ninguém. Aquela conversa de Chico Xavier de psicografar, aquilo é bobagem. Na madrugada do dia 6 de dezembro, Erivelton sofreu um infarto. Eu entrei na sala de urgência e emergência, bati a mão na porta assim e fui entrando. Aí o enfermeiro falou assim, o senhor não pode entrar aqui não? Eu falei, eu posso, eu estou morrendo. Aí ela chamou a médica. Quando ela chamou a médica falou, põe o Plasil, traz o marca-passo que esse homem está morrendo. Esse homem está infartado. Me enfiaram o marca-passo, me deram 15 mil miligramas de dobuta, o normal é 5 mil, Berotec, tudo para o coração reativar. E eu fiquei nos aparelhos. Quando foi 9 horas da noite, aí eu estava. A agonia durou 7 horas. Foi quando o jornalista foi dado como morto. A minha ex-esposa viu da portinhola, porque era uma portinhola tipo daquele salão, assim. Ela olhou assim e falou, o que está acontecendo com o meu marido? Aí a doutora Adriana, que era residente na época, ela virou e falou assim, a senhora reza, porque igual a ele, hoje nós já perdemos 5. Ele conta que passou por uma EQM. Em geral, as EQMs são menores. Por exemplo, a do Lars Grael foi quase 5 minutos. Teve uma outra moça que foi meia hora. A minha durou 4 horas. Erivelton diz que viu a própria vida em um telão. Quando a luz ampliou, é como se fosse uma porta. Eu entrei para a luz lá dentro, assim, abri uma tela de cinema e a minha vida passou toda na minha frente. E mais, encarou um julgamento, onde o réu, advogado e juiz eram um só, ele mesmo. Uma voz diz assim, é direito dele saber quem é que o julga. Aí uma luz se abriu. Aí todo o ambiente ficou iluminado. O que eu vi? Eu vi eu à esquerda, eu à direita e eu ao centro. Aí eu falei, opa, minha ficha caiu. Se existe uma consciência dentro do ser humano, então não existe julgamento divino. Sabe por quê? Porque o amor não pode julgar. Se o amor julgar, ele deixa de ser amor. O amor não julga, o amor só ama, só doa. Então, Deus não pode julgar. Essa conversa fiada de pastor, padre, espírito, isso é conversa fiada. Era uma acusação da responsabilidade, não da culpa. Não existe culpa, existe responsabilidade nos atos. E também não existe bajulação. Segundo o jornalista, ele foi absolvido. Ganhou a oportunidade de voltar e revelar o que existe além da vida. Quando concluiu isso, foi dito que eu teria que voltar e relatar o que aconteceu. Para mostrar para as pessoas a realidade da vida. E não essas mentiras que são pregadas aí. Aí eu abri o olho, às 1h da manhã, fui dado como morto. Às 6 horas fui liberado, fui para Santa Casa. 7 dias depois saí com uma S. Bom, no caso dele, ele diz que ele ficou 4 horas morto, fora do corpo, e que viu tudo e que voltou. Inclusive, ele diz que foi julgado e voltou. Isso, já viu outras pessoas falarem isso, Rita? Olha, ele voltou porque realmente não era a hora da partida dele. Né? Não foi pelo julgamento? De acordo. Não, ele voltou porque realmente, quando ele diz Chico Xavier, eu sinto muito, viu?
não dá nem cogitar com o que ele disse. Ele voltou porque realmente não era hora dele partir, não só com ele, como com várias pessoas. Realmente isso acontece, né, dentro de um hospital. E quando realmente ele veio à luz, esse momento que você realmente está num momento desacordado, então a sua mente ela viaja muito junto com o seu espírito. Então essas visões que você acaba vendo, revendo, o seu espírito está junto com você, ele também está trazendo, ele também está trabalhando tudo isso, tá? Então esse retorno dele é porque ele teve a oportunidade de voltar de novo e cumprir. Mas você acha que ele morreu ou não? Não. Entendi. Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Então não morreu, tá? porque morreu foi. Não, morreu volta? Não, ele teve provavelmente uma parada, Claro. mas ele teve a oportunidade. Ele ficou 4 horas. Tem muita gente que tem derrame e tudo, e fica ali 4, 5, 10 horas no estado que ele então, fica. não era o pré-espírito, então ficou tudo lá. É Oi? isso? Então o espírito não saiu. Não. Entendi. Entendeu? Existe, Luciana, às vezes nós numa noite, quando o seu espírito está esgotado, a sua alma está esgotada, está sem brilho, entendeu? Muitas vezes você também vai para outros lugares. Opa! A sua mente. Viagem na maionese. Não é porque a nossa alma ela precisa de alimentos, Com né? certeza. E quando Mas você... aí não é imaginação? Não é... Não, eu já tive experiências comigo, são grandes, várias experiências, entendeu? Então, se ele voltou porque Deus permitiu com que ele ficasse sobre a terra, talvez para cumprir o que ele ainda não cumpriu até agora. Ok. Né? O relato dele é muito crítico ainda. Doutora, eu já sei até o que a senhora vai dizer. Ele não morreu, ele viajou na maionese A porque equipe tomou... médica foi boa. Porque tomou remédio. Qual era o remédio? Que ela falou o remédio. foi Falou, olha o eficiente. remédio. Tomou remédio. A equipe Médica foi o salvou. eficiente, salvou. Eu acho que não só ele, como várias outras pessoas são salvas e outras Claro. eles não dão conta. Às Faz vezes parte o da organismo vida, não aguenta, né? Faz parte da vida, claro. Infelizmente ou Mas felizmente, todas cada um as tem sua nossas experiências, desde que nós nascemos, que nós não lembramos, mas nós nascemos, o nosso parto foi a maior dor humana. Nós não assim, lembramos. O nosso nascimento, a gente não lembra, Luciana. Eu lembro do meu filho, eu que dei a Não, luz seu a- filho, você lembra Essa do seu dor eu lembro. nascimento? Não, o meu não, mas eu lembro do meu filho que deu a pra nascer, mas não onde- foi Então tanto. eu lhe pergunto para vocês, para onde foi essa experiência? Ah, tá lá guardada. Então, está guardada, mas não tem palavra. Por que não tem palavra? Porque nós não temos um sistema cognitivo, O hard drive nós não não consegue temos acessar um isso. amadurecimento neuronal capaz de decodificar experiências que ainda não têm palavra. Então tem experiência, mas elas existem. Claro. É um traço, está lá. E elas retornam. Elas movimentam. Nosso corpo é um corpo de energia Interessante que se isso. movimenta. Então, e se liga essa energia em outros objetos nos quais nós achamos que é aquele. São objetos semelhantes. Isso é com o nosso nascimento, isso é a primeira mamada, o primeiro olhar. Você acompanhou o seu filho. Né? Você ele teve tava essa lá. oportunidade. A mãe estava lá. E muitas coisas ele não vai ter palavra para explicar, mas está lá. Entendi. E mais tarde ele vai repetir algumas experiências que vão remeter a esse traço. Isso é neuronal. Isso chama o nosso sistema simbólico. Nós introjetamos informações e todas as informações são introjetadas por meio de um objeto. E a morte é sem objeto. Ninguém volta para dizer que morreu. Então, se não tem objeto, não tem representação simbólica. Interessante isso. Na igreja também não volta da morte, né? Na verdade, sim, existe a Volta da ressurreição e a ressuscitação. Ressurreição, só Jesus ressuscitou. Mas as pessoas voltam? Voltam. Voltam? É possível voltar. O que eu acho Você interessante... tá aqui com a Rita, então volta da morte? Volta, acho que volta. Eu estava achando interessante porque ele fez uma leitura e a leitura ele coloca o que ele imaginou que deve ter acontecido e começou a fazer uma crítica severa em cima de qualquer outra pessoa, seja ele quem for. O que eu acho interessante é que a gente não pode dar injeção na alma, a gente não pode materializar tudo. Razões. A Bíblia fala de ressurreição e ressuscitação. Ressurreição é quem morre, ressuscita e não torna a morrer. Jesus morreu, ressuscitou e não tornou a morrer. Ressuscitação é a pessoa que morreu ressuscitou e tornou a morrer. Que desgraça é isso? Não entendi. Morreu, ressuscitou e morreu de novo? Esse é a ressuscitação.
Então Tipo você não Lázaro, pode. Lázaro. Exatamente, Nosso Lázaro. espírito tem Por isso vida, que né? O Jesus espírito não é a morre. primícia, ou seja, é o primeiro homem mortal, crendo pela religião cristã. E é o que o texto sagrado diz. Entendi. Eu não posso dar injeção na alma, eu não posso diagnosticar, clinicar, receitar uma alma, se não for pela palavra de Deus. Eu posso materializar, mas corro o risco de colocar pessoas fora desse plano de Deus. Tá, mas me explica, o que você acha que aconteceu com ele? Eu acho que ele teve uma experiência, ele leu da forma que ele achou e ficou muito engraçado. Ficou. Gostei. Concordo com o Mas olha, muitos famosos afirmam que atravessaram esse tal do túnel, que vem a luz, e aí tá lá depois da morte, e depois voltam. Por exemplo, o cantor Fábio Júnior, o velejador, o Lars Grael, e a modelo André Surak também falam abertamente sobre a experiência de quase morte. E é sempre a mesma cara. Uma coisa assim, a luz, o túnel, a vida e a morte. Olha só. Muitos famosos têm divulgado experiências de quase morte. Os relatos são impressionantes. Sharon Stone revelou para Oprah Winfrey que, após um aneurisma cerebral, atravessou o famoso túnel. Ela teria mergulhado em uma cintilante luz branca e sentiu paz. Enquanto supostamente esteve do outro lado, a atriz teria sentido a presença de amigos e familiares já falecidos. Sharon Stone encerra a entrevista contando que voltou à vida de maneira suave. Fábio Júnior teria passado pela EQM ao sofrer uma inflamação no coração. O cantor teria visto o próprio corpo estendido no leito do hospital. Para o jornal britânico Daily Mail, André Surak disse que teve uma EQM. Tenho 27 anos. Quando na vida eu achei que eu ia dar de frente com a morte, que eu ia estar na presença de Deus, quando eu imaginei que Deus existiria, que Ele fosse real, que Ele fosse vivo, nunca. A modelo acredita que morreu. Foi ao céu e se encontrou com Deus. E completa dizendo: pedi perdão, implorei por uma nova chance. Prometi repensar minha vida. Pai, me perdoa de novo. Me perdoa, Pai. Me perdoa por tudo que eu fiz. Em 1998, o velejador Lars Grael foi atropelado por uma lancha e teve uma experiência de quase morte. No acidente, ele perdeu uma perna e o coração parou de bater. Eu tive uma parada cardiorrespiratória e nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos e depois uma sensação de paz muito grande, assim. O atleta conta que se viu levantando do corpo enquanto a dor diminuía. E é onde, estranhamente, você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Realidade ou imaginação? A certeza é de que todos esses famosos tiveram outra experiência em comum. Aprenderam a valorizar cada segundo da vida. É interessante. Agora eu vou voltar para a doutora, porque foi realmente o que ela falou. Todo mundo acaba falando a mesma coisa. Eu não sei se o espírito saiu, se não saiu, mas eu acredito que, de repente, alguma coisa leva, e aí a única pessoa que me explicou isso agora realmente foi a doutora. Porque é sempre a mesma coisa, né? O túnel, Sim, porque realmente como é do outro lado. Então tem o túnel mesmo? Sim, então tem que ser a mesma coisa. Tem que ser a mesma passagem para todos. Então não vai mudar, entendeu? Então, assim, o espírito tem vida. O espírito não morre, ele se reencarna. Nunca? Não, o espírito tem vida. Tá? Nunca morre? Não, o espírito tem vida, ele não morre. O espírito, a nossa matéria morre, o nosso espírito vive. Ele vai para outro lado. O que nós viemos fazer aqui sobre a Terra se a nossa vida não tem sentido? Vou perguntar para a se doutora. tudo que nós fazemos aqui não significa nada. O que o ser humano está fazendo aqui? Nossa. Ele está aprendendo, ele está estudando para quê? Para matar tudo isso? Não, calma. Né? Então, será que tudo isso é permitido perante a Deus, ao Criador? Nós não viemos aqui para nada, nós não temos significado algum, nós somos pó. Doutora? Olha, em uma... Boa pergunta, vai, doutora. Não, eu vou responder. Em uma conferência entre Einstein e Freud, que durou 13 horas. Nossa, eu queria estar lá para ver essa. Eu também. Ele disse
No final de todo essas horas de troca de grandes, né, são grandes pensadores, no final Einstein diz assim, é mais fácil quebrar um átomo do que uma crença. Então, a crença realmente move. A crença, ela vai, ela morre, ela faz acreditar. Isso é verdade. Ela acredita, move montanhas. Só que também, Luciana, a crença nos escraviza, nos oprime, nos deixa deprimido, nos leva à depressão. Mas aí... Então, ou são não, os dois Tem muita lados. gente que fica feliz. Foi o que ele falou, a questão do extremismo. Foi o que ele falou, a questão do extremismo. Mas existem pessoas e também. pessoas. Exatamente. Eu acho que a crença, ela é necessária, porque o ser humano, ele precisa disso. O que é mais difícil para o ser humano, Luciana, é admitir que nós somos finito e a única coisa que nós temos na vida é esse momento, é o presente, é estar usufruindo aqui com você esse momento. Fiquei até arrepiado. Então aproveita o Super Pop, que é o que tem para pra hoje. Basicamente, assiste. Né? Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, nem você, nem ninguém. Exatamente e a gente vive só no passado ou só no futuro? Então o que você está dizendo para ela é que é o que tem mesmo, que não tem. É o que tem agora, não tem mais nada. É do presente que se faz o futuro. O que a doutora passa pra gente, na verdade, desculpa, doutora. Mas pelo menos a gente está aqui se divertindo. Na verdade, ela passa pra gente que ela crê também em Deus. Não é só diversão, né? Ela declina a sua fé em Deus, ela crê em Deus, ela demonstra... Ela não falou isso. Ela disse que não, só que a crença dela é diferente. Ela falou isso. Ela acredita da forma dela. Ela não acredita, ela falou que não. Isso é interpretação sua. Até porque a crença não é inerente à nossa vontade. Não coloca a palavra na minha boca, não, por favor. A crença é inerente à nossa vontade. Nós cremos independente de que ela querer vive crer hoje, ou não. né? Eu vivo hoje pro meu amanhã. Mas ela não falou que acredita, não, desculpa. Ah, sim, ela Coloca reafirmou. a palavra na minha boca, mas por gentileza. quando ela declara, até porque o ar que respira e uma série de outras coisas que nós recebemos de Deus, porque nós temos um toque de Deus dentro de nós, porque nós somos imagem de Deus. Deus não é imagem humana, por exemplo, expressão facial. Não, mas morreu, aconteceu o quê? Vai, me explica. A Bíblia diz que quando ele morre sem fazer, de fato, a sua vida ser declarada a Deus, confessar a Deus, se render a Deus, porque uma coisa é você com Deus, a outra coisa é Deus com você. Eu não posso achar que Deus não está com ninguém, Deus está com todos. Agora, só que, será que todos estão com Deus? Essa é a diferença. Eu acho que nós temos um propósito, então, né? Tem muita gente diabrada aqui na Terra, viu? Tem muita gente. Claro. Infelizmente. Desculpa, mas eu acho, Luciana, nós temos um propósito em Terra. Vamos entender o que você acredita, porque a gente tem uma matéria que fizemos especialmente com você, que você tem uma visão bem diferente e bem, vamos dizer assim, esotérica da vida. Bem aberta. Então, de acordo com você, não vale só hoje o Super Pop, tem muito mais, é isso? Claro, é lógico. Ah, eu achei que eu era tudo. Rita, vamos entender um pouquinho mais, até porque você foi às ruas para sentir essa energia toda e ela acredita em muito mais, não é só hoje. Eu tô adorando Super Pop, se eu morrer, pelo menos me divertir hoje. Coloca aí. Olá, meu anjo, posso falar com você um pouquinho? Como que você chama? Mari, quem que é ele? É seu filho? Como que você chama? Eduardo? Mari, eu não sei se você me conhece, eu sou a Rita Duller. Então, eu tenho uma evidência muito grande. Eu vi você vindo para cá e eu fiquei aqui para captar realmente a pessoa que precisa de uma mensagem. E você foi a pessoa que eu escolhi para te dar essa mensagem, tá? Quer dizer, de 2 anos eu vejo assim, o seu coração sofrendo muito de 2 anos para cá. E eu vou dizer para você que você vai mudar. Até o ano que vem você vai ter uma mudança muito forte. Eu vejo você muito como mãe e pai do seu filho ao mesmo tempo. Você é uma mulher muito guerreira, muito à frente da família. Então, esse lado seu mãe e pai, que é muito forte, você vai ter muitas vitórias. E você vem aqui. Como que você chama? Maria. Maria. Maria do quê? Maria dos Prazeres. Maria dos Prazeres? Conceição. Mas você só dá prazeres para as pessoas, não dá para você, né, Maria? Você é muito preocupada, nervosa, tensa, né? Traz uma família muito tumultuada, né? Você teve um peso na sua família muito grande não faz muito tempo, entendeu? Quem que teve problema com o alcoolismo da sua família? O alcoolismo é um tio meu, mas o problema que eu tive mais assim foi com o filho meu, sabe? Então, mas é vício?
Não. Mas eu vejo alguém que teve um problema de alcoolismo. Teve. O meu filho mais velho teve, mas graças a Deus sumiu. Então, porque eu vi que você sofreu por causa disso. A vida vai mudar, tá bom? Me dá um beijo. Obrigado, obrigadão. Um beijo grande para você. Você quer... Vem aqui então. Como que você chama? Meu nome é Antônia. Antônia. Antônia, você é muito nervosa, tá? Então, às vezes, você perde as coisas na vida até pelo seu sistema nervoso. E você tem que trabalhar mais o seu sistema nervoso. E há 8 anos atrás, eu vi que você passou um rompimento na sua vida. Tá? Rompeu algo muito forte na sua vida há 8 anos atrás, que você não superou até agora. O que foi? Essa foi a morte do meu pai. Você se tornou uma pessoa só, né? Então vamos mudar, porque o seu pai está muito bem espiritualmente. Como que é o nome dele? O nome dele é Manuel. Manuel? Seu Manuel está muito bem, ele sempre vem te visitar espiritualmente, tá? Foi uma hora do adeus muito difícil para você e você ainda continua ainda carregando isso, porque era um pai que... Eu gostava muito. Sim, porque você era muito apegada com ele, né? E você não refez essa vida, entendeu? Ainda de lá para cá você não conseguiu se refazer. Você não consegue se refazer emocionalmente. Obrigada, prazer te conhecer. Beijos, viu? tá? Fique com Deus, tá bom? Bom, gente, vocês veem que cada um com o seu problema, né? Coisas doloridas, porque perder um pai, uma mãe é difícil e nem todo mundo consegue superar. Às vezes fica aí 8, 10 anos, a dor é tão grande e o apego é tão grande que ela estava com dificuldade até hoje. Então esse momento meu com ela foi um momento muito bom, que é um momento que ela também vai tirar isso de dentro do coração dela e que ela vai ver que a vida continua, né? E que o pai dela não morreu, o que morreu foi a carne, o espírito está vivo. Isso foi muito importante e eu fiquei super feliz por realmente pegar essas pessoas e passar essas mensagens. Hoje eu estou aqui para desvendar alguns mistérios que aconteceram aqui no famoso edifício Martinelli. Então você sabe que esse edifício aqui é cheio de fantasmas, cheio de espíritos. Sim. Em 9 de maio de 1975, para a surpresa de todos, encontraram dentro do fosso 9 andares de lixo, 30 metros de altura, ossada humana, feto e animais mortos. Gabriel, o que te trouxe hoje a vir aqui no edifício Martinelli? É curiosidade? O que... Peraí, não. E agora deu interferência mesmo. Sentiu alguma coisa aí? Dá vontade de chorar. Que tristeza. É o espírito que está falando para mim que não consegue sair daqui. Não consegue, não tem mais forças para sair daqui. Entendeu? Não sabe nem se algum dia realmente... E é homem, viu, gente? Não é mulher. E não sabe se realmente um dia vai ter força para sair. E sentir realmente a vontade do choro, né? A tristeza. É um espírito também que sofreu uma violência muito grande. E foi aqui também. Eu, quando cheguei aqui no edifício Martinelli, para eu subir já foi muito difícil. Né? Eu, como médium, eu senti muita força mesmo, muita energia negativa, de tristeza, de raiva, né? Ira mesmo. Eu senti muito isso daqui. E eu vi vários espíritos aqui dentro. São vários, é uma sensação de sentir. E quando eu subi a escada, eu já vi uma mulher, a hora que eu estava subindo os degraus, que a gente tem que subir 2 andares, né? E eu já vi uma mulher na escada. Às 3 horas da manhã foram abrir a porta para fazer o cabeamento e a porta se abriu sozinha e saíram correndo, né? 3 funcionários aí, enfim,
São histórias que realmente giram em torno do Martinelli. O que te atraiu aqui? A morte da menina. Você ficou com medo? Eu não diria exatamente medo, eu diria dúvida. Dúvida sobre o que acontece aqui, sobre o que já pode ter acontecido. Aqui dá para sentir uma energia aqui dentro. Realmente, aqui deve ficar muitos espíritos, pelo que eu estou sentindo aqui, e espíritos perturbadores mesmo, né? Porque quando eu passei aqui, eu senti uma voz falando que não era para eu invadir aqui. Você não tem que invadir aqui, vai embora. Uma pessoa com ódio, com raiva, tá aqui, ó. Atrás dessa porta. Eu não consegui visualizar, mas eu consegui ouvir a voz. A hora que eu estava passando, pediu, vai embora. Realmente você, como sensitiva, sente algumas coisas, podemos confirmar que realmente ocorreu no passado coisas verídicas, né? E olha, desculpe, eu falando com você, estou vendo atrás de você um homem gordo, meio forte, com uma camisa branca. Eu não sei se ele acabou dirigindo aqui, o Martinelli. Ele é bem forte e assim baixinho também, mas ele fez um sorriso agradável por você estar falando. Eu não sei quem que é. Este homem, com certeza, é Giuseppe Martinelli. Nós vimos você falando ali com algumas pessoas e depois com o edifício, ali no edifício Martinelli. Primeiro, em uma das pessoas, você conseguiu ver que ela tinha perdido o pai há 8 anos atrás. Como é que você... Assim, na rua, você pega uma pessoa e vê isso. É porque eu tenho uma clarividência, né? Clarividência é ver tudo muito claro na sua frente espiritualmente. Mas de qualquer um? Sim. Por exemplo, aqui na minha plateia, você saberia o que uma pessoa passou ontem? Dá para ver. Se eu olhar assim, pode ser que eu não pegue o que ela passou ontem, ou pode ser até o que passou hoje, né? Alguma coisa, mas eu consigo focar. No entanto, ela perguntou uma coisa para mim, eu já foquei aqui para ela. Já falou e já acertou. É verdade? É. O que você perguntou para ela? Eu perguntei para ela o que ela consegue ver. Aí a primeira coisa que ela falou que 2016 vai ser o ano do amor. E ela já tá, mas já aí tá é o futuro. Não, tá muito certo. Ela já começou agora uma coisa muito séria. É verdade? Que ela vai concretizar realmente o ano que vem. Ela sabe disso, né? Então, é assim, é o dom. Desde pequenininha eu tenho esse dom. Deus me deu esse dom. Eu consigo ver, né? E ali, quando ela veio para mim, eu vi o pai dela, eu vi a imagem do pai dela 8 anos atrás, o choro, a tristeza. Essa moça nunca mais superou a morte do pai. Ela só traz tristeza dentro do coração dela. Ela não sabe sorrir mais. Entendeu? Então, você imagina o que é uma perda. É uma coisa muito difícil. Claro. Né? E dentro da espiritualidade, dentro da minha religião, como pastor dentro da religião dele, a gente com Deus, a gente trabalha, ajuda a trabalhar essa dor. Entendeu, por isso que Luciana? a crença é importante. Por isso que nós não devemos, estamos vivendo somente a cada dia. Nós carregamos dores, sofrimentos dentro do nosso currículo de vida. E nada se apaga dessa forma. Aí é uma prova de quem perdeu um pai há 8 anos e sofre muito. E no edifício Martinelli, o que você vivenciou? Olha, Luciana, lá é sofrido. Sofrido. Lá eu identifiquei várias coisas. Eu identifiquei, eram muitas pessoas mortas dentro do local. Isso.
isso? E eu vi um pouco de prostituição, eu vi pessoas que mexeram muito com tráficos, entendeu? E realmente foi dito para nós depois que houve isso no passado, poucas pessoas inclusive sabem. Mas eu vi assim mortes assim de uma forma absurda. E daí você ouve choro, você ouve tristeza, entendeu? Foi bem pesado. E o próprio realmente. Martinelli? Carregadíssimo. É um lugar triste, é um lugar de mortes, de dor. Eu ouvi Então é mal espíritos assombrado o gritando. lugar? É. Mas os espíritos não vão embora? Não, tem espíritos que ficam presos ainda dentro do sofrimento. Ele não consegue se elevar, né? É muita amargura, tristeza. Como nós, seres humanos, tem pessoas que são muito depressivas, são amargas, doloridas, também sofrem. Tá, mas, por exemplo, ali tem pessoas felizes, trabalhando hoje em dia. Sim, mas E elas existe... convivem com esses espíritos? Convive. E elas sentem? De acordo Várias com você? pessoas. Quando eu fui gravar, foram várias pessoas, funcionários, inclusive, que chegam a ver, né? Quando eu estava gravando, tinha um quartinho assim, eu via pancada mesmo lá dentro, né? Então, Não teve a história de uma mulher que também se jogou da cobertura? Teve. E aí, o espírito dela está lá ainda? Eu não consegui focar ela. São muitos espíritos lá. Gente, se vocês soubessem o que é lá dentro... Eu cheguei em casa sugada de tanto peso Energia que realmente... puxando. E o que precisaria para esses espíritos irem embora? Olha, Luciana, é difícil, com né? você. Porque todos nós temos o livre-arbítrio de tudo na vida. Até o espírito. Depois Tem que ter morre. aceitação para querer ir, entendeu? Então, são os espíritos amargos, que são difíceis realmente, entendeu? São os obsessores, espíritos ruins que ficam nesse local. Mas coitado do espírito, não é ruim, ele só... Mas, olha, são pessoas que você vê mexer com drogas, mexer com prostituição, que mataram, entendeu? Então, tem muitos desses espíritos que estão ainda lá, encarnados nesse local. E a pessoa pode... acontecer uma coisa de ruim com ela porque tem um espírito assim perto? Ah, não, geralmente eles perturbam, mexem com a nossa energia, entendeu? Suga energia. Suga muito. De novo, vamos para a psicóloga. A pessoa tem um lugar carregado. Na psicologia, isso quer dizer o quê, doutora? Nada. Significa que todos os lugares têm energia, existe campo de energia. E a energia é da física, é comprovada cientificamente hoje, ainda mais, com toda a nossa tecnologia. Nós também somos um campo de energia, então existe coisas que se atraem. Então, logicamente que no edifício daquele, provavelmente, realmente tenha tido tudo isso que ela falou. E uma pessoa que está num processo de depressão, num processo numa perda dessa... logicamente que ela vai estar emocionalmente abalada. Né? Mas 8 anos, né? Já poderia ter melhorado. Tem pessoas né? que entram no processo melancólico que passam a vida inteira chorando um marido perdido. Realmente concordo. Concordo com a senhora, entendeu? Mas a visão... Eu vi o pai dela atrás dela. Acredito que você tenha visto. Eu realmente... Quando ela vinha vindo... Ela já criou. Acredito que ela tenha visto. Eu acredito que ela veja. Não estou dizendo que eu acredito no que ela fala. É importante. Você não está sacando a doutora agora. Eu não duvido. Não, porque eu vi você catequizando ela também. Ele quer me levar para a igreja, eu acho. Eu acho que ele quer me levar para a igreja. Na verdade, eu não duvido que ela tenha o dom. Por que não? Lu, eu não duvido que ela tenha o dom. O que é discutível é o mecanismo que ela utilizou para poder usar essa mecânica, ou seja, ajudar e de alguma maneira ajudar pessoas. O que é discutível, não o dom, que eu acho que ela tem o dom, como eu e você, cada um de nós temos um dom. Só que as ferramentas que ela está utilizando, da onde veio, os livros que ela leu, isso para nós, igreja... Nenhum, pastor, não li nenhum livro. Então, terminando o raciocínio, isso para nós, igreja, é discutível. Não se discute o dom, mas se discute a mecânica para o mecanismo, ou seja, o que deu a ela a ferramenta. Como também, doutor, que ferramenta, que livro ela leu, quem influenciou. Eu já nasci com essa ferramenta, por isso que pastor. nós usamos a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática e nós se baseamos nela. Mas então, na Bíblia as pessoas têm visões de espíritos? Sim, visões de espírito. A Bíblia fala de sonhos. O ser humano sonha em 3 pés. Jungiana, freudiana. A ciência confirma que o ser humano sonha em 3 períodos e em 3 pés.
a Bíblia também fala de sonho. Interessante. Como fala de envelhecimento, avelhentado, avelharado e envelhecido. Como também fala de corpo, alma e espírito. É muita coincidência ter sempre 3. Mas a Bíblia é um livro incrível, né? Exatamente. Então, o Velho Testamento também é incrível. A ferramenta que as pessoas estão utilizando veio de algum lugar. Okay. E esse lugar é discutível. O livro que ele leu, quem influenciou, quem foi o mentor, quem desenvolveu a habilidade para que ele possa crer ou ajudar. Eu até acho que ela está esbanjando bom caráter, está esbanjando honestidade. Claro, só que o que é discutível é a ferramenta. Ou seja, que está sendo utilizada. Olha só, sei o seguinte, ela é macho pra caramba, porque ela foi dormir no cemitério, mas eu não ia. Ela passou a noite inteira. E ainda mais com a Carol Narizinho, mas era eu. Apesar que eu morava em Londres, num cemitério, num barco que saiu do cemitério. E ia super na paz, assim. Mas era bonitinho, né? Era bonitinho, era bonitinho. Eu gosto de cemitério. Os cemitérios em Londres são bonitinhos. Mas eu também, assim, passar a noite num cemitério... E era um cemitério antigo que eu morava, assim. Mas não era esse cemitério, assim, que tinha morto lá. Eu não ficava a noite inteira no cemitério onde tinha morto com a Carol Narizinho. Eu fico tranquila. Fica lá com os mortos? Tranquila. Eu posso entrar em qualquer casa que fala que está obsediada. Tá, mas no cemitério? Tranquila. Foi pesado o negócio. A Carol teve um ataque, hein? A Carol, ela suou. A Carol suou. Vamos assistir. A Carol. Para por aí. Coitada da Carol. Tô num cemitério, esperando anoitecer. Daqui a pouco a clarividente Rita Duller vai vir aqui me acompanhar. Tô aqui já com a minha proteçãozinha, né, Luciana? Porque cemitério, à noite, essas coisas de espírito aí eu não curto muito não. Então já vim protegida aqui. Será que ela vai falar alguma coisa que vai me deixar assustada? Ai, já tô arrepiada. Deu pra ver? Será que ela vai ver algum espírito? Eu vejo um homem e uma mulher ao mesmo tempo falando muito. É um casal, eles estão no mesmo local aqui. Ela não vai falar nada sobre mim, né? Sobre minha vida pessoal, assim e tal, porque eu não quero que mostre minha vida pessoal e os meus problemas. O seu pai, ele se curou logo. Esperar, né? O meu medo é ver, realmente, espírito. Eu acho que eu ia me assustar bastante se eu visse. Acho que sentir... Você já viu? Já chegou a ver? Nunca vi. Já sentiu? Eu acho que sentir a presença de alguém, uma coisa assim, tudo bem. Mas agora ver, eu acho que eu ia ficar bem assustada. Eu vejo, na minha casa eles acendem as luzes, apagam. E assim, dá pra... Ó, o vaso lá começou a mexer, tá vendo? Estão vendo o vaso? Ai, já tô arrepiada. Deu pra ver? Eu não sei se deu pra câmera pegar. Ela visualizou esse espírito e a gente pôde ver isso sendo manifestado nas flores que mexeram. Realmente não tem vento nenhum aqui hoje, gente. Não tá ventando nada. E as flores mexeram sozinhas. Começou a mexer. Olha lá, ó. Ai. Não precisa ter medo, Carol. Vamos pra cá. Eu não sei se a câmera começou a ver, que começou... Inclusive, eu pedi que viesse até aqui. Eu falei, eu queria vir pra cá. E começou a mexer. Olha lá, ó. Começou a mexer. Ó. Ok? Tá pegando? A câmera tá pegando? A gente sente e a gente acaba vendo algumas manifestações. Você ficou com medo? Um pouco. E se eu dizer que ela tá aqui do meu lado? Sério? Sim, está aqui do meu lado. Tinha realmente um espírito ali de uma mulher que estava mexendo nas flores, estava pedindo para mandar um recado para a família dela. Bom, gente, a gente veio para outro ponto aqui do cemitério, onde a Rita sentiu uma sensação diferente, Rita. Sim, nesse local dá muita influência de espíritos muito amargurados, sabe? Então é uma energia mais pesada ainda. Mais pesada, muito mais pesada do que onde nós estávamos. Eu já tô toda arrepiada aqui. E ele já veio se comunicar com você? Venho. Perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Ele quer que a gente vá embora? Vai embora. Mas eu não... Vamos embora, Não, né? Não, Carol, por quê? Porque se ele quer que a gente vá embora, por que a gente vai ficar aqui incomodando o espírito, né? Não, mas nós não estamos incomodando o espírito, porque nós estamos aqui numa gravação e ele não pode ser o dono do local, né? O espírito, ele não pode ter o poder de querer mandar e comandar. Ainda bem que eu não vi nada, porque eu morro de medo de ver, ainda bem que eu não vi nada.
Mas a gente sente energia ruim realmente, sente um lugar que tá mais frio do que o outro, a gente sente essa energia carregada, sabe? Nossa, não, a Carol parou. Parei. Por quê, Rita? Nossa, fiquei até tonta aqui. Parou. Nossa, que energia, gente. Tá muito mais frio aqui, Muito. nesse ponto. Eu senti que tá... Espera só um minutinho, Carol. Eu vejo um homem e uma mulher ao mesmo tempo falando muito. É um casal, eles estão no mesmo local aqui. E realmente ele tinha um clima muito pesado. Acho que foi uma briga de família, uma briga por herança. Ela chorou muito. Inclusive, ela faleceu por causa dessa herança. Acho que eles brigaram tanto, a família. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma pessoa boa. Ela é muito boa. Ela diz, estou aqui. Essa herança foi maldita na minha vida. Então, eu nem conhecia a Rita, eu nunca tinha visto ela antes. E tudo que ela falou ali, de repente ela começa a falar de mim, da minha personalidade, coisas que realmente são verdade, sabe? Tipo, que eu sou muito menina, mas que eu sou mulher. É bem da minha personalidade realmente isso. Você é daquela, eu vou montar um castelo para você, mas pelo menos me dê atenção. Sim. Mas você sabe, chega um certo ponto da vida que a gente tem que amadurecer um pouco isso, até para não sofrer. E sempre lembre que quem é estrela é você. Você tem que brilhar. Aí até me abri um pouco mais com ela, acabei perguntando sobre o meu pai, que era uma curiosidade, que eu tenho vontade de saber como ele tá, se está tudo bem. O seu pai, ele se curou logo dentro do campo espiritual. Pouco tempo ele ficou no hospital, porque o espírito ele sobe com a doença e ele vai se tratar dentro do campo espiritual. E seu pai logo, ele se curou e logo ele já foi realmente para trabalhos espirituais. Felizmente ele acabou morrendo por uma doença, ele teve leucemia, mas que hoje ele está bem, está num plano espiritual, está curado. E ele tem uma postura tão bonita, o seu pai é muito lindo, o seu pai. Tem uma postura bonita dentro do campo, é um iluminado. Parabéns. Que bom. Eu fiquei muito feliz e quando ela começou a falar, eu até esqueci o lugar que eu estava, sabe? Realmente a mulher é boa, hein? Gente, o negócio mexeu mesmo? Mexeu. E bastante. E não estava ventando? Nada. Não tinha vento por que algum. Que o espírito consegue mexer em coisas concretas? Então, você viu que quando eu fui me aproximando, ele mexia mais. E realmente ela estava querendo passar uma mensagem. Ela queria que eu transmitisse uma mensagem para a filha dela a hora que ela me viu. E ela começou a mexer para chamar a nossa atenção. Luciana, até pedras atacavam. O pessoal que estava na gravação comigo sabe, pode dizer... Mas o espírito consegue mexer em coisas? Consegue materializar. Consegue. Entendeu? Daí o pessoal começou a ficar com medo. Mas eu morro de medo. Olha que tal nós fazermos uma gravação com ela? Não, ela é boa. Não, produção então, não. Ela é boa. Não leve isso a sério, eu vou por favor. Ela é boa. E o pessoal começou a ficar meio assustado. Ela ficou muito assustada. O que o espírito falou? Ela queria que eu passasse uma mensagem para a filha dela. Oi? Você passou? Não, porque daí eu falei mentalmente, porque eu falo mentalmente, né? Tem algum espírito aqui agora, por exemplo? Agora? A outra você correndo. Fala que eu saio correndo. Você sabe que nós já vimos aqui no palco, né? Lembro. Já realmente... Esse aqui é novo. Será que os espíritos foram embora com o antigo? É assim, ó... Eu não vejo... Eu pego... É como se fosse um protetor mesmo. Tem essa moça de amarelo... Indo aqui... Essa menina aqui, ó... Atrás dessa moça de amarelo, a de cima. Você. Coitado. Essa moça, ela carrega uma proteção... Um protetor espiritual que ele aparece bem para mim. Tá? Até pelo momento aí que você está passando... E essa proteção, ela vem vindo muito grande, não só para você, como para muito da sua família. Você está passando por um momento difícil? Mas você vem passando um momento e esse protetor ele já está do seu lado. Eu vejo bastante criança ao seu redor. Você trabalha com criança? Peraí, dá o microfone para ela, por favor. E você tem bastante criança ao seu redor. Você deve ter uma ligação muito grande com criança.
Tá? Então, para esse momento, esse protetor, ele já está com você, te acompanhando um bom tempo. Então, é um momento que talvez você esteja passando por uma mudança de vida. Entendeu? Chega Muito no grande microfone. desse ano para o ano que vem. E as ligações que você é um espírito criança dentro de você muito grande. E as ligações que você tem com as crianças é fantástica. E esse espírito ele foi um professor em terra. Boa e noite, você tudo tem bem? muito essa ligação. Você deveria até fazer algo um pouco mais com crianças. Procede isso? Você tem muitas Sim, crianças perto? sim. Eu tenho muitos primos, eu tenho muitas primas, afilhada e tudo mais. Eu vivo rodeada de crianças, Ó, que sempre. interessante. Esse espírito é o seu protetor. Tá? E talvez esse momento que você esteja passando ajudando, fazendo algo. É um momento que ele está vindo muito, desde o ano retrasado, muito próximo a você. Eu não sei por quê. Poderia falar? Isso não. Pessoas que eu convivo desde o ano retrasado são 2 menininhas, que elas são filhas da minha ex-gerente. E do nada eu me apeguei demais com elas e elas passam uma sintonia tremenda e uma energia positiva muito boa para mim. Desde o ano Só retrasado, isso. né? Sim. É desde como o se ano você retrasado. estivesse fazendo uma cura para essas crianças junto com ele. Interessante. Você deveria trabalhar um pouquinho mais com crianças, fazer qualquer coisa, entendeu? Se doar um pouco em hospital, em creches, orfanatos, né? Ok. Dá um pedacinho de você, tá? Ok, Você vem obrigada. com luz para as crianças, tá bom? Ah, Rita, que interessante, né? A gente... Como é que ela sabe Ô, Lu, disso? na verdade, a gente não vai contradizer o que ela está falando, mas a própria comunicação dela demonstra que parece ser um adivinho, uma sorte, como se fosse encaixar em algumas coisas. Na verdade, o que eu vejo gravidade é que quando você tem um ente querido morto e você supõe que a alma dele, o espírito dele está vagueando em algum lugar. Mas ele não sempre, pode? Então, e sempre, ou no cemitério, no lugar escuro, alguma coisa que dê medo, qualquer um deles tem medo. Eu morro de medo. Então, não é uma coisa que a gente pode se entregar, confiar e se render. Nós temos resistência. Então, é uma coisa a se pensar. Então, quando se fala assim, a alma dele, o espírito dele, eu acho que tem que tomar muito Pra cuidado. onde vai o espírito, Por quê? então? Porque é a alma de um pai, é a alma de uma mãe. Eles não têm comunicação. Segundo o texto sagrado, eles não se comunicam. Mas você viu ali que a flor Existe mexeu. alguém se comunicando que não é a alma do Pedro ou do João. Existe alguém se está comunicando. piorando, pastor. Exatamente. Existe alguém se comunicando que dão nomes a ele como se fosse a alma da Maria ou a alma do João. Mas é quem? Então, aí é que tem que discutir. Quem é? Quem que é? A alma de Pedro não é, porque eu não posso, Mas é a alma de quem, achar então? que, segundo textos, não são pessoas, não são almas humanas. São o quê, então? São anjos caídos. O que é isso? Ou seja, os anjos que perderam o seu principado, que estavam do lado É de o demônio, Deus. então? Pronto. Essa nomenclatura é bem conhecida. Pode ser anjos maus. Demônio é muito agressivo, né? Pode ser anjos maus. Então, anjo que perdeu é um demônio. Por que comunicação? Onde eu vejo a gravidade? Até pra mim, deu pra entender É colocar rapidinho, a que eu sou- alma do pai, da mãe, Entendi. do parente em algum cemitério. Eu não gostaria de ver o meu pai tentando se comunicar comigo, vagueando por um lugar tão horrível e terrível. Pode ser até o cemitério da Inglaterra ou dos Estados É mais Unidos, bonitinho. mas é Chique. cemitério. Não é, porque lá são os parques, uma coisa diferente. Então, é Luciana, discutível, a minha primeira perigoso. mensagem que eu peguei foi com 9 anos. Com 9 anos, eu peguei a mensagem de um alemão. Eu era uma menina, não sabia nem... Eu teria que estar brincando com bonecas. E eu comecei a ter muita depressão nessa época. Ele falou em alemão? Ele passou uma mensagem em alemão. Tá? E quem estava lá era a filha e a esposa dele. E ele passou em alemão. Ele e a esposa vieram da Alemanha e viveram no Brasil. Ele morreu no Brasil, falava em português, mas ele acabou se manifestando Em e alemão. eu escrevi Ok. através dele em alemão. Quer dizer, eu era uma menina. Então, eu não tive que estudar nada. Eu comecei como uma menina e vivendo o mundo espiritual. Você vê alguma coisa na doutora? Na doutora? Você vê Olha, se vai a doutora contar quer que eu depois relate? comerciais. Não, boa. Você Ela já é um consegue? espírito... Ela é muito sábia, Mas é um você espírito consegue ver velho. alguma coisinha? Eu vou para os comerciais. Vê se você consegue ver uma coisinha para a gente assustar a doutora. Deixa vai. ela falar, Luciana. Depois dos comerciais, vamos assustar a doutora. Vê se você consegue.